Estamos na área, estamos começando mais um Malakini Dias Cast, o podcast focado na sua evolução. Hoje estamos ali com o nosso arquivo bônus, podemos chamar assim, nosso episódio bônus, com o nosso convidado queridíssimo, especialista em meditação. Então, hoje nós vamos fechar toda a temática que trabalhamos ao longo desse primeiro mês. E para isso nós convidamos nosso queridíssimo Rick Poli, professor Ricardo Poli, que é especializado em meditação, já trabalha com isso há muitos anos. Então já vou inicialmente abrir nosso episódio para que ele se apresente, depois eu trago todo o restante da banca. Rick, está com você. Bom, obrigado pelo convite, Malakini, Fernanda, Vilmar, pessoal que acompanha, prazer participar. Bom, eu ensino desde dezembro de 2001. Comecei a praticar um ano e meio antes, né, a nossa metodologia, o The Rose Method, formalmente, e dirijo a minha escola desde março de 2004. Em 2006, 2007, na transição desses 2 anos, eu comecei uma intensificação maior, né, de estudo, pesquisa e prática de meditação. Na época, para montar um curso específico, isso se desdobrou para, enfim, inúmeros cursos ministrados desde então, um livro em andamento. E então vamos lá, estou ansioso aí para falar sobre esse tema com vocês. Muito, muito legal. E o Rick já é meu amigo de muito, muito longa data, e eu estou gravando esse episódio aqui da etapa do Campeonato Mundial de Surf, por isso que eu estou com esse cenário aqui do Oi Rio Pro atrás. Eu estou na Casa Corona, casa oficial do evento aqui, e nós nos conhecemos muito antes de sabermos o que era meditação, nós nos conhecemos por causa do surf, e coincidentemente, bem no evento que eu convido ele para participar, eu estou aqui na etapa do Mundial de Surf em Saquarema, etapa que ano passado o Rick estava aqui também, dando aulas e técnicas, então muito, muito, muito legal como as coisas cruzam no momento certo. E para compor a nossa banca aqui, chamo o nosso queridíssimo, né, careca brilhante, o arquiteto das desconstruções, aí, nosso queridíssimo Vilmar. Vilmes, cola na banca. É isso aí, sejam bem-vindos, bem-vindas. A gente agora fazendo um modelo diferente do que a gente vinha fazendo, a gente fazia só do estúdio e hoje cada um gravando da sua escola, de onde você está. E hoje a ideia não é dar tijolada, afinal nós temos convidado. Convidado não recebe tijolada, né? Mas a ideia é a gente desconstruir algumas imagens, algumas ideias que os nossos ouvintes tenham. E o Rick está aí como especialista para trazer justamente uma construção mais fidedigna do que é efetivamente a meditação e como isso pode alavancar o potencial de cada um. Demais, Gilmes, gostei. Hoje nós vamos deixar que o nosso convidado fale o que a gente gosta de falar, né? E para compor a banca, fechando a banca, nós temos nossa queridíssima Fer Filipposi, que a gente tem brincado bastante sobre isso, que ela é o nosso brilho, o brilho do podcast. Dá para ver que ela sempre está aí não só com esse brilho de felicidade, mas ela está sempre com muito brilho no seu dress code. Ferzinha, cola na banca, vamos nessa. Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos assistem e que nos ouvem. Estou muito animada com mais este episódio começando e principalmente pela participação especial do Rick. Muito feliz para batermos este papo com alguém que tem tanta expertise no que a gente vem conversando nos últimos 4 episódios. Então, estou animada. Vamos aí. Show de bola. Bom, como eu estou à distância, a Fer que está no estúdio e o Vilmes, eles estão organizando e tocando mais aqui. Vamos nessa, então. Nós separamos algumas questões muito legais para tratar nesse podcast, mas lembre-se, você que está nos acompanhando, já curte, já segue o canal, compartilha, aproveita. Todas as pessoas que você conhece que têm dúvidas sobre meditação, vamos aproveitar esse momento de compartilhar o vídeo. Bora lá.
E agora joga a bola para a Ferzinha. Passei a bola, Ferzinha. Vilmes, quer iniciar os trabalhos? Pode ser, pode ser. Então, manda ver. Então, vamos lá. Ricão, durante esse processo dessa temporada, nós temos falado, nós queremos desmistificar aí o que é a meditação, e além disso, a ideia, até o nome da temporada é meditação sem frescura, né? Justamente para que as pessoas não entendam isso como uma coisa mística ou espiritual. O que é efetivamente a meditação? Como é que você chegou a essa conclusão, né, sobre a meditação, né? Bom, vamos lá. Existem muitas definições de meditação, meditação formal, outra informal, uma super erudita, uma popular, de forma simplificada, tá? Para quem talvez nem não saiba o que é meditação, nunca ouviu falar. Meditação pode ser entendida como a habilidade de você ter insights, ideias, lampejos de intuição, né, grandes sacadas, vislumbrar novas ideias, resolver problemas. Então, a meditação pode ser considerada você ter quantos insights aonde você quiser e na hora que você quiser. Então, o insight é uma entrada no estado de meditação repentina e muito rápida. E a pessoa que treina a meditação desenvolve justamente a habilidade de acessar este estado e manter-se nele por mais tempo, de forma descomplicada. Então é isso, Vilmes. Eu considero que uma definição simples poderia ser essa, né? Tem muitas outras formas de explicar, mas vejo que esse é o 5º episódio dessa série, então, episódio bônus. Então, com certeza, vocês deram outras definições e explicaram de outras maneiras o que é a meditação. Sim, e inclusive o que você comentou no episódio passado, nós citamos também sobre intuição. No episódio passado, nós falamos muito sobre o livro do escritor, do autor De Rose, do professor De Rose, sobre meditação. Então, é muito legal perceber que aí trazemos um outro especialista e acaba que confirma e traz ainda mais crédito para essa percepção de que meditação não é nada de outro mundo, nem mística, nem nada assim, ou difícil de conseguir mas é acessível. Eu queria te perguntar isso, Rick, querido, uma pessoa que quer começar a meditar, quer começar a treinar a meditação, o que você recomendaria para a pessoa dar o primeiro passo aí nessa jornada? Talvez eu tenha pulado a fila das perguntas, mas vamos nessa. Tá. Bom, eu sugiro procurar um profissional competente se quiser ir fundo, né? Como tudo, eu posso aprender a tocar violão assistindo vídeos do YouTube, ou eu posso contratar um professor que venha até mim ou que vá até ele para aprender de forma mais provavelmente rápida e consistente. Então, dá para aprender meditação à distância? Dá. Talvez leve mais tempo, talvez leve mais tempo. Então, o ideal seria buscar um profissional competente que possa orientar, possa conhecer sua necessidade, possa corrigir e te ensinar da maneira mais perfeita. Mas, até você procurar esse profissional, tem que fazer o exercício, fazer exercícios de base, que são exercícios de concentração. Você concentrar-se em algo já serve como uma fundação para um treinamento de meditação. E aproveitando, então, Rick, você como um super profissional da meditação, né, ensinando já há tantos anos, com vasta experiência nessa área, o que você sente que é o maior desafio dos seus alunos na hora de começar a praticar? Tá, vamos lá. O maior desafio, antes do desafio dos meus alunos, o desafio das pessoas. As pessoas acharem que meditação não é para ela. Não, uma pessoa, no geral, e as pessoas em geral acham que não é para mim meditação, porque eu sou muito agitado, sou impaciente. Não é para você mesmo. Isso aí, essa agitação, essa impaciência, talvez seja, me desculpem, eu vou dar então a tijolada, seja uma incompetência em gerir a sua energia interna, a sua vitalidade. Você tem que aprender a direcionar. Então, se você é agitado demais, eu também sou.
mas eu estou aprendendo, e é um processo, é uma jornada, a direcionar essa agitação, essa vitalidade. Então, esse eu vejo que é o primeiro desafio, em geral, a pessoa entender que é para ela sim. E como a proposta dos encontros de vocês, dos bate-papos, também desmistificar, saber que meditação, para fazer meditação não precisa ser um monge. Pelo contrário, cada vez mais pessoas comuns, normais, meditam, treinam, têm uma vida ativa, são pessoas que deixam sua marca nas suas áreas profissionais, respectivas áreas profissionais, e usam essa ferramenta. Atletas de ponta, então, essa percepção de que meditação é para sua avó, está errada, meu amigo, é para você. Ô, Rick, o Vilmar errou isso. Ele começou achando que tinha que ser monge, daí ele raspou o cabelo, entregou, ficou careca. Ele achou que tinha que virar monge. Eu já fui monge há uns 2 ou 3 mil anos. Aí eu tinha raspado a cabeça, mas depois, quando eu tentei deixar o cabelo crescer, já era tarde, não tinha mais o que crescia. Mas ó, o que eu gostei, uma coisa muito legal que o Rick comentou ali é isso. Eu gostei da palavra que ele usou mesmo, uma incompetência que nós todos temos de gerenciar as nossas energias, as nossas emoções, os nossos pensamentos. E por que essa incompetência? Porque nós fomos para a escola e aprendemos inúmeras áreas. Aprendemos a escrever, aprendemos cálculos, aprendemos biologia, história, várias coisas, mas não aprendemos a gerenciar nossos pensamentos, a gerenciar as nossas emoções. Então, nós somos realmente incompetentes. Achei incrível essa sacada. E aí, quando você começa a treinar a meditação, você começa a adquirir uma competência para administrar as emoções, para administrar os pensamentos, e até que essa competência alcance um patamar muito bom, né? Você daí começa a desenvolver a habilidade de se concentrar para meditar. E a outra tijolada que eu achei muito legal que o Rick deu cara, é para você mesmo. E não é que não é para sua mãe nem para sua avó, também é para elas, mas é para você. É para você que é atleta, é para você que é professor, é para você que é escritor, é para você que atua, porque a meditação é a competência de conseguir entrar no estado de foco. Achei incrível. Vamos colocar essa definição aí. Eu acho muito engraçado que existe um forte estereótipo de que meditação é para pessoas tranquilas, já por natureza, né? Eu já ouvi várias pessoas, amigos, até minha própria irmã comentando, não gostei de praticar yoga porque eu sou muito agitada, não consigo ficar lá parada, é muito chato. E eu falo para ela justamente isso, não, tem que treinar, é para você também. Lembrei de uma amigona minha, na época da escola, e eu nem lembrava mais disso. Aí, há alguns meses, eu encontrei com ela e com outros amigos da época, e eles perguntam, né, sempre, a gente fica sem ver há um bom tempo, como que está a escola, e os alunos, e seu desenvolvimento, e o processo todo. E daí essa amiga, uma grande amiga, a Rafa, lembrou de uma situação que eu nem lembrava. Ela, poxa, o Ricardo me convidou lá em 2004, 2005 para participar de uma aula de um professor X, e ela me xingou, ela falou, vá para aquele lugar, me colocar lá sentada, respirando, que coisa assim. Muito bom. E falou assim, de boca com vontade, vai para aquele lugar. Então, não tem jeito. Daí é da pessoa, né? E usei ali a expressão, pode ser, né? Incompetência de gerir, mas também pode ser, não gosta. Por exemplo, falam, né? A Carol, minha companheira, ama dançar. E dança várias modalidades, e vai para baile. Daí pergunto, você não vai junto? Eu não, eu quero ir fazer esporte, mas tem que ir, seria legal, talvez fosse legal, mas eu não quero, não faz parte de mim, e pronto. Então, talvez seja uma incompetência, ou talvez seria do azul se todos gostassem do amarelo, né? Então, mas nesse caso Nesse caso é uma incompetência que eu também tenho, né? A gente não sabe dançar, a gente não consegue, é uma incompetência. Mas talvez aprendesse, não fosse o melhor, mas não tenho a mínima vontade, entendeu? Não tenho a mínima vontade.
Henrique, a não ser que fosse para entrar num outro estado de consciência, igual os derviches rodopiantes, sabe? Que eles ficam rodopiando, para Aí entrar entra num em outro estado de transe. consciência. Entra em Então, transe. Mas sim, então, olha que legal essas sacadas, porque também tem momentos na vida, eu percebo isso. Em alguns momentos da vida, treinar respiração, meditação, yoga, ou qualquer outra coisa que seja, será chato, não é o teu momento também. Mas de repente, você passa um tempo na sua vida, uma outra fase da vida, e você fala, isso. nossa, isso é incrível. Então também Boa. tem isso do momento, assim, né? Às vezes é o momento, não está Tá. no momento. Isso aí, o timing de cada pessoa. E voltando, então, à pergunta inicial da Fê, a dificuldade dos alunos, o Malakiri mencionou que na escola não aprendemos a gerir emoções, né? Não teve essa matéria, inteligência emocional, que seria ótimo. E também não teve a matéria, do que é a aula agora? É a aula de não pensar. Ou em casa, não fomos estimulados. E isso é uma das maiores dificuldades dos alunos. Por quê? Imagine que uma pessoa começou a treinar meditação com 23 anos. Já é cedo, né? Pelo timing das pessoas, desenvolver uma maturidade para maturidade e priorizar autoconhecimento. Tende a vir um pouquinho depois, pode ser antes, mas tende a vir depois. Então vamos lá, sei lá, 27 anos a pessoa começou a praticar e ela foi condicionada por 27 anos a pensar o tempo todo. Né? Estímulos importantes para desenvolvimento de coordenação motora inicialmente, desenvolvimento de fala, desenvolvimento cognitivo de forma geral. Depois, pense no que você gosta, pense no que você fez com seu irmão, vá para o quarto pensar nisso, pense no que você vai ser quando crescer, e pense. Em nenhum momento, ou raríssimas vezes, chegaram para a gente e falaram: agora é hora de não pensar, é hora de não ficar divagando, é hora de não ficar analisando. Vamos fazer o quê? Olhar para o céu, só olhar e não pensar. Mas como assim? E daí a gente já começa a pensar em cima disso. E tem um filme que ilustra bem a cultura do não pensar, do estímulo do estado contemplativo, que ajuda e que é o caminho, um dos caminhos para se desenvolver a meditação. É um filme Último Samurai, quem lembra, com Tom Cruise. Ele inicialmente era inimigo, né, do exército que estava lutando contra os samurais, se tornou refém deles e acabou como um hóspede, um prisioneiro, e depois hóspede na casa do chefe, do líder dos samurais. E ali foi ilustrada a rotina deles, e tinha o filhinho do samurai, e apareceu ele brincando, hora de brincar. É hora de trabalhar, ajudar nas tarefas de casa, recolhendo lá os pratos da mesa pós-refeição. Hora de estudar, aprendendo a traçar ideograma. Hora de treinar, lutando com espada, o que viria a ser a ocupação futura dele. E hora de não pensar, né? Apareceram as crianças sentadinhas lá na grama, contemplando a paisagem, o pôr do sol, ou seja, estimulando esse estado de intuição linear desde pequenos, porque se você condiciona para qualquer coisa, se condiciona a fazer qualquer coisa por 27 anos, talvez demore outros 27 anos para você construir um outro condicionamento. Eu vou pela matemática. Tá, mas a gente não quer daqui a 27 anos, não é muito desestimulador. Mas não existe mágica. Se você tem um condicionamento reforçado por muitos anos, vai precisar de meses, de pelo menos alguns anos, para construir um outro condicionamento que sobrepõe ao anterior. Então, a gente tem que ter compreensão disso e saber que a forma com que fomos educados boicota a facilidade de acesso no estado de meditação. E o dia a dia, especialmente do mundo moderno, 500 mil informações a cada curto período de tempo e a gente buscando ser produtivo, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, isso também boicota. Então, são desafios aí para isso. Tempo, disciplina, treinamento e no dia a dia fazer muitas coisas, mas saber a hora de fazer cada uma delas, não querer atuar como um computador com 20 aplicativos abertos,
60 abas, uma hora o computador vai travar e a nossa cabeça pode ocorrer um burnout, que seria o travar, ou, mesmo que isso não ocorra, o estado de meditação fica distante pela sua forma de agir no dia a dia. Aí você trouxe aí uma coisa interessante aí da sua amiga. Ela sentou e achou a coisa mais chata do mundo. Eu tive uma experiência com uma aluna que ela não só achou uma coisa muito chata, mas ela, depois da experiência, ela falou assim, puxa, eu não queria perceber algumas coisas em mim que eu já tinha deixado de lado há muito tempo. E ela é psicóloga, né? Uhum. E a gente percebe que, às vezes, algumas neuroses, a pessoa ela não é muito bem resolvida e ela vai passar o resto da vida dela com essa pessoa, né? Que é ela mesma. E Sim. ficar em silêncio com essa pessoa neurótica não deve ser agradável. Então, é legal a pessoa, talvez, resolver esses problemas antes de querer ficar em silêncio e não pensar em nada, né? Sim, e o processo de autoconhecimento não é moleza. Você olhar para dentro não é fácil. E você olha para dentro e vê uma ferida. Aí você, está ali aberta. Quero cauterizar, quero tratar. Tem que cauterizar, vai doer. Coloca um ferro quente em cima, daí de forma simbólica, né? Falando, a gente não vai colocar cauterizar, mas você olha para dentro e nem tudo são flores. Você vai ter coisas que não são legais, coisas que você não gostaria de ter, coisas que você traz da família, condicionamentos, emoções pendentes, e não é fácil. E muita gente, algumas pessoas preferem o que não olhar para dentro e se anestesiar. Daí liga a televisão e só olha para fora, né? Não tem um momento de olhar para dentro também e se trabalhar. E buscar recursos, ferramentas de mudança de estado de consciência que cedam. Então, no caso das drogas, né, que é um caminho mais fácil para gerar, para desencadear uma série de reações orgânicas e psíquicas que produzem hormônios neurotransmissores que produzem prazer, bem-estar, conforto. É um caminho, mas não é o caminho mais saudável e não é o caminho que vai trazer mais lucidez. Pelo contrário, vai tirar. Sabe algo muito legal de tudo isso que nós estamos falando? É que também tem o outro lado, tem as pessoas que quando fazem uma prática, um exercício de concentração, de meditação, a pessoa cai na real e fala, nossa, como eu não comecei isso antes, isso é incrível, isso é fantástico. Porque tem, claro, como eu disse, é um momento da vida, porém, o exercício de treinar concentração, meditação, de aprender que existem vozes interiores, né? Então, quando eu li o livro, um livro sobre um professor de tênis, ou me fugiu o nome do livro agora, já vou lembrar ao longo do podcast, depois a gente ainda põe o linkzinho aqui e a imagem do livro, O Jogo Interior do Tênis. E esse coach, esse professor de tênis, ele já treinou vários atletas e ele comenta que o jogador de tênis ele tem que aprender o tempo todo a silenciar as vozes interiores para que ele continue jogando bem. E quando eu li isso, falei, nossa, isso é muito parecido com meditação. Porque existem vários tipos de exercício de meditação, mas no fundo, em algum momento no processo da meditação, você vai perceber que você tem várias vozes interiores. Todos nós, se você parar para pensar agora, sempre tem alguém aqui dentro conversando com você. Sempre tem alguém aqui dentro tentando validar ou tentando te direcionar. E o processo de meditação ele é um autoconhecimento incrível de você aprender a escutar essas vozes, aprender quais vozes você tem que escutar, quais você tem que diminuir e deixar fluir, porque muitas vezes o que o Rick falou de não pensar em nada, é bom, para não pensar em nada, eu vou primeiro ter que esvaziar aqui, né? Vou ter que deixar os pensamentos darem uma fluida. Sim. E depois eu começo a direcionar. Então, muito legal. Eu sei que a Ferzinha está se coçando ali, que ela tem umas perguntas que ela preparou para o podcast. Ferzinha, vai lá, coordena aí. Na verdade, só fazendo uma correção, quem preparou foi o Vilmes, crédito dele. Mas Boa. Eu queria só aproveitar e fazer um comentário, que é muito legal que quando a gente vai treinando mais meditação, justamente a gente vai percebendo todas essas vozes acontecendo e automaticamente, de forma inconsciente, a gente começa a criar um distanciamento dessas próprias vozes e consegue aplicar isso de forma talvez um pouco inconsciente também no dia a dia,
de levar essa clareza. Parece que acontece alguma situação que seria muito desafiadora e que sem treinos de meditação a gente entraria num modo desespero por, né? Só entraria lá no modo das vozes que estão falando na cabeça. E pelo simples fato de fazer esses treinos de meditação, a gente consegue trazer para o dia a dia esse distanciamento. Então, antes de entrar e reagir, a gente consegue perceber, não, olha aqui, tem essa voz falando isso aqui, tem essa outra voz também querendo que eu vá nesse caminho. É muito legal perceber esse distanciamento entre as E vozes e a vamos reação, né? educando esses pensamentos diversos. Imagine se estivéssemos aqui falando, conversando, e de repente meu braço esquerdo resolve fazer isso aqui. Opa, mas espera aí, eu não dei esse comando. Ele vai me dar um tapa do nada. E a nossa mente faz isso o tempo todo conosco. Ela te leva para lá, para cá, e você não deu esses comandos. E aqui é algo mais denso, né? O físico ficaria mais gritante ainda. Daqui muito tempo, se existir civilização humana e se houver tempo hábil para a evolução, para o nosso cérebro, ferramentas internas seguirem evoluindo, né? Talvez um dia, lá na frente, eles olhem para trás e falam: nossa, as pessoas lá atrás não conseguiam pensar numa coisa só e ficar tal como hoje a gente acha um absurdo o braço querer fazer esse movimento sozinho. Talvez isso aconteça, né? Daqui muito tempo. E o treinamento de foco, o treinamento de meditação é uma forma da gente puxar um pouquinho desse futuro de maior habilidade das nossas ferramentas internas para o momento presente. Boa. Legal. Eu vejo essa questão dessa maturidade, né, evolutiva que você mencionou, assim, se ela não for provocada, talvez nunca aconteça. Talvez nunca aconteça. Porque eu não sei se a gente carregaria isso assim, acionando. Você começa a meditar, aí você aciona isso no seu gene ali, né? Você mexe ali. E aí seu filho, ele já vai ser criado num ambiente propício para meditação. E aí ele talvez isso aconteça, mas se não tiver uma massa crítica para fazer essa evolução, talvez nunca aconteça se deixar sempre no automático, né? Sim, sim. Eu vi um comentário falando de filosofia, não era um filósofo falando, mas falando sobre filosofia, e que ninguém tem ideia ao certo. Se você perguntar para neurologistas, para médicos, para neurociência, de onde surgem os pensamentos, né? Eles dizem que são sinapses, são conexões elétricas que aparecem, mas não aparece do nada, né? Não, é porque tem a sua história, tem a sua memória, tem a mochilinha que a gente carrega, né? Os nossos hábitos. E isso acaba gerando diversas conexões e geram os pensamentos, mas não são tão aleatórios. Tem uma linha da filosofia que diz até que os pensamentos eles não são gerados no cérebro propriamente dito. A reação do pensamento ele aciona determinadas áreas do cérebro, isso é fato. E talvez essas sensações, as emoções atreladas a esse tipo de pensamento talvez isso seja mensurável, mas o pensamento em si, não necessariamente. E aí, com isso, o que a pessoa precisaria... seria só sentar e meditar? Só sentar e praticar? Como é que seria um caminho ideal para uma pessoa que nunca meditou antes? O que ela teria que fazer antes dela meditar, Rick? Como é que você entende isso? Bom, pensando nas técnicas que contribuem para que a meditação aconteça, já meditação é uma técnica, né? A gente sabe que o meio influencia, a pessoa tem outras prioridades mais básicas. Então, quem está correndo atrás da sobrevivência não vai parar para treinar a meditação, né? Então, uma escala de prioridades. Então, tendo ali necessidades fisiológicas, necessidades de segurança já supridas, então mencionando, né, alguns
um trechinho da pirâmide de Maslow. Então, primeiro isso, se a pessoa não tem essas necessidades mais básicas supridas, procurar suprir isso, né? Porque se a pessoa não tem nem onde dormir, ela vai querer se concentrar no som da cachoeira, e está preocupada onde vai dormir, coisa muito básica. Tá, suprido isso, temos recursos, técnicas que ajudam você a trazer a sua dinâmica interna de funcionamento cerebral, e aí entra a questão da frequência das ondas cerebrais. Então, são técnicas que te ajudam a te preparar para a meditação. Então, treinar exercícios respiratórios, uma ótima maneira de você sair do estado de agitação grande para chegar num estado que precede uma concentração mais profunda em meditação. Então, buscar aprender a respirar direito, respirar melhor, e, se possível, respirações específicas com ritmos. E hoje está na moda o respiratório quadrado, 4 segundos para cada uma das 4 fases da respiração, incluindo retenção cheia e retenção vazia. Isso é moleza, todo mundo sabe contar até 4 e pode fazê-lo a qualquer hora. E claro que existem detalhes de como amplificar sua capacidade respiratória, mas mencionando um exercício, essa respiração quadrada. Está muito agitado, quero e não consigo nem pensar no exercício. Então faz uns minutinhos da respiração. Técnicas de descontração, aprender a descontrair o corpo quando você quer. Imagine você em casa, em um ambiente, cada um aqui está num ambiente, e todas as luzes de todos os outros ambientes do imóvel em que você está, imagine se essas luzes estão acesas. A gente faz isso? A gente não faz, a gente não é burro, né? Você não quer desperdiçar energia. Só que as pessoas vivem tensas. Está com tensão aqui, nem percebe. Está com tensão aqui, nem percebe. Está inteira tensa, gastando uma energia preciosa, que é uma energia corporal, e muitas vezes ela ativa o metabolismo muscular sem precisar, e está ali expendendo esforço do corpo para manter aquilo tenso. Então, aprender a descontrair, aprender a relaxar, a soltar, e existe uma técnica para isso. Então, buscar técnicas respiratórias, técnicas de descontração, para que você chegue na cara do gol, sabe? Então, preparar a jogada, comparando a um jogo de qualquer jogo, né? Futebol, chegar na boca do garrafão, para depois você fazer a cesta ou chutar para o gol, que teria aí sim treinar o exercício em si de meditação e buscar a concentração diferenciada, que é o que precede o estado de meditação. Sabe o que é muito legal? Porque esses dias a gente gravou um episódio e entramos nesse viés, a Fer que puxou esse viés até, de que às vezes as pessoas confundem. Então, eu queria que você falasse um pouco isso. As pessoas confundem relaxamento com meditação. Tá. Muitas vezes as pessoas se referem ao relaxamento como meditação guiada. Tecnicamente, isso na meditação autêntica, original, que veio da Índia, meditação não é estimular o pensamento a criar imagens, formas e cores. Isso é um recurso importantíssimo também, mas é um recurso de mentalização. Então, vamos lá. Existe mentalizar. Visualize-se no lugar X, tendo a experiência Y e sentindo, percebendo a sensação Z. Isso é super válido, né? A pessoa criar imagens, formas e cores, projetar-se para um lugar que ela gostaria de ir, imaginar o seu futuro, gerar moldes mentais para depois no dia a dia trabalhar efetivamente para construir aquilo. Então, tudo isso é mentalização. Na técnica de descontração, a gente usa muito esse recurso de mentalizações e há alguém orientando, há alguém guiando. Só que o termo meditação, se a gente olhar no dicionário, que tem o Aurelião, o Aurelião vai estar uma definição que não corresponde ao que é a meditação de fato. Aqui no dicionário vai estar refletir, elucubrar, analisar, e isso é errado. Assim, o termo meditação original não quer que você, naquele momento da meditação, analise. Então, há essa confusão de nomenclatura.
E se no exercício, baixei um aplicativo, tem meditação guiada, foi instruído para você deitar, já não é meditação, muito provavelmente é um relaxamento guiado, então uma descontração guiada. A meditação é uma técnica mais ativa, não passiva. Então, por isso é interessante treinar sentado e não deitado, até porque quando a gente se deita, a gente está acostumado a deitar para tirar uma soneca, deitar para descansar, deitar para dormir. E você se deita para treinar meditação, você tende a ir para um caminho errado, um caminho não produtivo. Show, era isso aí. O que mais vocês planejaram de pergunta para o nosso queridíssimo Rick Poli? Enquanto isso, lembra, galera, clica no botãozinho aqui, compartilha, já separa esse vídeo, segue o nosso canal do YouTube, segue a gente nas redes sociais. O Rick também tem ali as redes sociais dele, Rick Poli. Como é? Já fala aí da sua escola Rick também. Poli, como está aqui na minha tela do Zoom, sem espaço, RCPOLI. Isso. E o da escola? De Rose Centro Cívico. De Rose escola do Centro Rick, Cívico. De Rose Centro Cívico, porque fica no bairro Centro Cívico em Curitiba. Então, o Rick é nosso convidado aí, a escola dele fica em Curitiba. Mas, tal como nós, ele também tem aí uma gama de atividades de aulas online, em qualquer lugar, em qualquer momento que você queira praticar. Você pode enviar mensagem para ele ou para qualquer um de nós. Quiser saber mais sobre yoga, sobre meditação, sobre autoconhecimento, se quiser saber mais sobre como é que eu começo, por onde começar, ou eu já faço faz bastante tempo, mas estou travado aqui nesse ponto, não estou indo para frente, tá? Ferzinha, que mais que você, com todo o seu brilho, com toda a sua elegância, que mais você tem para enriquecer aqui, para brilhantar nosso momento podcast com o nosso convidado? Considerando o tempo que já decorreu, né, de gravação, acho que a gente pode ir já tentando se encaminhar para o fim. E agora uma dúvida mesmo, assim, para quem está nos ouvindo, acho que vai esclarecer, vai ser legal. Considerando que a meditação é de fato uma jornada, que é algo difícil, ainda mais, como você comentou, pelo nosso ritmo de vida muito acelerado, que faz com que a gente tenda a nem querer dar esse tempo de pausa, considerando que é algo que leva tempo, que pode ser muito demorado. O que você daria assim de dica extra, talvez uma dica bônus que facilite essa jornada da meditação? É importantíssimo, né? Porque realmente precisamos de todos os bônus possíveis para construir um dia a dia que prepare o ambiente interno favorável à entrada no estado de meditação e ele não demore tanto para chegar, caso não tenhamos predisposição genética. Então, a dica que eu dou é fazer pausas estratégicas no meio do seu dia. A grande maioria das nossas atividades são mentais. Fora uma pessoa ou outra do nosso convívio que tem um trabalho mais físico, mais braçal, geralmente a gente passa muito mais tempo com a mente sendo estimulada, seja fazendo uma reunião, seja apresentando um projeto, seja confeccionando um projeto, programando, bolando uma petição, seja lá o que for, é mental. E a gente agenda, né? Reunião, consultoria, aula de não sei o quê, tudo mental, uma coisa atrás da outra. Então, a gente balancear no dia atividades, pausas estratégicas entre essas atividades mentais, pode ser uma pausa de 5 minutos entre duas reuniões, não marcar 2 reuniões seguidas. E nesses 5 minutos você descansa um pouco a mente. Como? Encostando, colocando uma música que você gosta e dando tempo para a mente descansar. Eu vou aproveitar esses 5 minutos para ler um livro. Opa, mas daí é mental. Tem que ter algo não mental no meio. E por mais que você ame ler, e talvez daí, coloque em outro momento. Especialmente se você está sentindo que a sua mente fica cansada, ou especialmente se você quer entrar em meditação. Mas pode ser uma volta na quadra, pode ser tomar um copo de água, pode ser contemplar um pouquinho o céu, pode ser dar um passeio, fazer um passeio com seu cachorro, escutar uma música,
pausas estratégicas de poucos minutos. E daí alguém vai falar, não, mas num dia de 24 horas, 3 minutos não vai fazer diferença. Ah, sim, se isso for um hábito, vai fazer. Eu gosto muito de comparar essa pausa de 3 minutos num contexto de 24 horas com o pit stop de Fórmula 1, que dura, carro parado mesmo, 1,9 segundos. Isso que foram colocadas algumas regras que tiraram os sensores que estavam deixando os pitstops mais rápidos ainda. E a Red Bull teve que abrir mão de uma tecnologia e daí passou dos 2 segundos, agora já está voltando a quase ficar em menos de 2 segundos. Então, imagine, uma corrida de Fórmula 1 tem 1h30. 1,5 segundos, 1,9 segundos não vai fazer diferença, é melhor não parar o carro. Não para você ver. Não vai chegar no fim da corrida ou não vai chegar competitivo. Então, nessa mesma proporção, em 24 horas, 3 minutos, pode parecer que não faz diferença, mas faz, especialmente se isso for feito de forma sistemática. Então, são como pit stops estratégicos no seu dia. Eu fico imaginando o camarada que tem tanta atividade, faz um monte de coisa e fica pensando num monte de coisa simultâneo. Uma mãe, né, que está ali cuidando da criança, de olho, às vezes, na refeição e na videochamada do chefe, tudo ao mesmo tempo. E essa pessoa, ela às vezes, ela nem vislumbra a possibilidade de dar essas pequenas pausas. E esse alerta é super importante para que a gente não caia nessa rotina sem parar para pensar pelo menos em 3 minutinhos, às vezes, em nós mesmos. E, de repente, nem nisso, nem pensar, só contemplar, só ficar descansar quietinho. a mente, isso aí. Legal, legal demais, boa dica. Achei incrível o lance da Fórmula 1, achei bacana, me lembrei do livro do Dale Carnegie, não, como é o nome do outro autor dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, fugiu aqui, Stephen Covey. Isso aí. E aí nesse livro tem uma hora que ele dá um exemplo que se você sempre está fazendo as coisas e não tem tempo para parar, para afinar o instrumento, ou seja, se você, ele brinca, quem é que não está sempre dirigindo e não tem tempo para parar para pôr gasolina? Uma hora vai dar. Se você sempre está trabalhando, não para se aperfeiçoar, para cuidar, uma hora vai dar. E essas pausas são importantíssimas, tanto que o nosso corpo ele faz isso, né? Tem 24 horas do dia, mas você vai ter que parar para dormir. Você não vai poder seguir. Então, achei muito, muito válido. Eu acho, galerinhas, eu acho muito engraçado. Vai. Que eu fiz um Reels hoje logo cedo falando justamente sobre isso, a importância de pausar. O nosso corpo, a nossa mente precisam de pequenas pausas, né? Para que a gente realmente consiga, daí, quando vai produzir, consiga estar de fato inteiro lá, 100% no gás. É importante. A gente não pode esperar a mente falar, não, eu vou pausar agora por conta, porque aí pode ser problemático. Você citou aí o burnout, aí pode cair nisso, né? Sim. E é importante perceber que as pausas nos episódios anteriores. Culpa, né? Exato. Fala, Rick, fala, querido. Bom, talvez você já tenha indicado, mas talvez nem todo mundo tenha assistido todos os episódios desse tema. Tem um filme que ilustra de uma maneira bacana, e não é um documentário, não é assim algo não é um filme que você vai estudar, você vai assistir como um filme mesmo. Filme que se chama Peaceful Warrior, é o nome original. O nome em português, o tradutor viajou, chama-se O Poder Além da Vida, mas o filme não mostra nada de além da vida, é na vida mesmo. E a história de um ginasta, o Dan Millman, que escreveu um livro chamado O Caminho do Guerreiro Pacífico, e nesse livro ele ilustra parte da sua jornada, suas dificuldades, processo de autoconhecimento. E no filme, eu só assisti ao filme, não li o livro. No filme, o filme retrata muito bem como podemos take out the trash, como o mestre, o mentor lá do filme menciona, né? Tirar o lixo que fica andando aqui no dia a dia
com pausas estratégicas, e então a história gira em torno desse ginasta que passa por momentos de dificuldades e quer alta performance, quer competir, quer ser campeão, e ele encontra um mentor. É um filme muito, muito interessante. Assisti já algumas vezes. Uma delas eu assisti estudando, acho que a terceira vez, e fui anotando o que poderia ser considerado um paralelo com o nosso trabalho. Eu lembro que foram, assim, 20 e tantas conexões com o ensinamento que a gente tem dentro do The Rose Method. Então, é bem interessante. O Poder Além da Vida, se eu não me engano, tem o vídeo, o filme inteiro legendado gratuitamente no YouTube, mas você procura também como Poder Além da Vida ou Peaceful Warrior. Galerinha, Legal. show de bola. A gente chegou a citar sim, Rick, mas achei que esse link de fazer as anotações é muito bacana. Seguinte, eu estou na sala aqui, que é reservada aqui, e a galera está precisando fazer uma reunião. Vamos aproveitar essa deixa para a gente conseguir cumprir nosso tempo, já que a Fernanda não comprou nossa ampulheta. Só nessa. complementando, Fer, você precisa colocar aqui embaixo na legenda o documentário que o Rick participa sobre meditação, que é super riquíssimo e fantástico. Assim, já que ele citou documentário, foi o inconsciente dele trazendo isso daí para a gente. Vou deixar o link Tem aqui. esse documentário acessível. Nós vamos deixar o link, muito bacana. O Rick foi convidado para gravar esse documentário sobre meditação. E por isso, inclusive, um dos fatores que a gente trouxe ele para cá, ele é realmente um cara especializado nesta área. Rick, cara, muito legal. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas dicas. Quem está escutando, lembra, Rick Poli no Insta. E também tem a escola dele, The Rose Method Centro Cívico. Manda mensagens por aqui, manda mensagem para ele. Se vocês também têm alguns comentários ou experiências sobre meditação, manda para nós aqui, que a gente adora essa participação de vocês. E lembre-se que os episódios entram no ar todas as segundas, às 5h05 da manhã. É isso. Boa. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, pessoal. Você é super bem-vindo. Obrigada pela participação. Valeu, Vilmes. Valeu, Obrigado. Ferzinha. Valeu, gente. Até. Até. Vambora. Obrigadão, Obrigado, Rick. valeu.